Olá, estamos iniciando mais um Entretantos. Eu sou Carla Fioravante. Muito obrigada por me receber em sua casa mais uma vez. E hoje, o nosso bate-papo será sobre moda, com a consultora de imagem Jéssica Brendel. E no terceiro bloco, eu recebo o psiquiatra Dr. Sérgio Lima. No Entretanto, está no ar. Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada, eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é a amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto e a Janinha toca. Não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Janaíne Pavani. A moda documenta o passado, mas também assinala transformações da época em que vivemos. Assim, é possível afirmar que a moda é sinônimo de mudanças. Para a melhor compreensão dessas engrenagens e evoluções, nós temos que compreender qual é a identidade interna para poder ser como é externamente. É necessário buscar as origens de si mesmo. Nós vamos falar com a Jéssica hoje, que é consultora de imagem. Muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui, Jéssica. Queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho de consultoria de imagem. Como que funciona? Então, acho que o primeiro ponto da consultoria de imagem é o autoconhecimento, né? É o ápice da consultoria, é você olhar para você mesmo, sem o externo, sem as outras pessoas, mas como você ser e descobrir aquilo que você quer passar, como imagem, como profissional, como pessoa. E aí, depois desse processo de autoconhecimento que eu acabo como consultora acompanhando, a gente tem a parte de treinamento também. Então, de descobrir como é o guarda-roupa, como é essa imagem, né? Como as cores podem influenciar na sua imagem ou na valorização da sua própria beleza. E aí, nesse treinamento, eu te ensino a lidar com todas essas partes técnicas da moda, né? Mas eu acho que o ápice é sempre o autoconhecimento, é se olhar e reconhecer o vestir-se de si mesma e não ter que seguir um padrão específico. Uma tendência, de repente. Você acha que cada pessoa tem uma paleta de cores, assim? Existe, né, falando tecnicamente, algumas paletas específicas
para tipos de pele diferentes, né? E isso não é dividido em peles brancas, muito brancas, morenas e negras, né? Dentro das negras, por exemplo, existem mais de 5 paletas, né? Dentro das brancas também. Então, a gente faz um teste de coloração para descobrir tudo isso. Isso é uma das partes mais técnicas da consultoria de imagem, né? E aí muitas clientes me perguntam, mas eu posso usar só as cores da minha paleta de cores, mas eu gosto tanto de, por exemplo, vermelho e não tá esse tom de vermelho específico. Não, não é uma regra. Eu sempre digo que existem, lógico, técnicas para se valorizar, mas não é uma regra. Você não tem que ser... não existe certo ou errado dentro da moda. A moda é uma forma de expressão e é uma forma de expressão única. Você descobre como se expressar. E as cores também significam isso. Se você gosta muito de uma cor, eu só dou dicas onde você possa colocar ela e ela continuar te valorizando. Então, se, por exemplo, o vermelho não está na tua paleta de cores e você gosta muito, a gente joga num acessório, nos detalhes, longe do rosto. Então, a gente tem algumas técnicas para que você possa continuar usando aquela cor que você gosta. Porque as pessoas às vezes veem assim, a moda como imitação, né? Por exemplo, fica bem naquela determinada atriz ou naquela determinada pessoa que você admira, você quer vestir-se daquilo como se você pudesse parecer, na verdade, com a pessoa, né? Então, acho que o que você está me dizendo é que está um pouco além. Acho que cada pessoa tem uma identidade interna para ser visual. Exatamente. Né? Isso te fascina no trabalho? Eu acho que é esse o grande ponto, né, do meu amor pela moda. Essa diversidade dentro de tantas belezas, né? Porque a beleza não é uma coisa única, não existe um padrão de beleza, um padrão de corpo. E eu acho que a moda tem evoluído muito nesse ponto, né? As coisas têm mudado. Se a gente estudar a história da moda, há muitos anos atrás existiam padrões, né? As mulheres se torturavam, às vezes, com roupas, porque elas, para serem aceitas dentro de uma sociedade, elas precisavam daquilo. Uma frase que, para mim, na minha carreira é bem marcante, é uma frase da Coco Chanel, que para mim é uma inspiração, que ela diz que a beleza só começa quando a gente começa a se vestir de nós mesmos. Perfeito, perfeito. E, na verdade, o que a gente percebe muito é que a aparência hoje é importante para relações tanto afetivas quanto de trabalho. Enfim, hoje tem um olhar exigente sobre isso, né? E você acha que as pessoas podem, mesmo identificando o que elas gostam, identificando o seu estilo, elas podem no trabalho, nas relações, se manifestar dessa maneira? Esse é um grande problema ainda que a gente enfrenta, né? A consultoria de imagem, acho que algumas consultoras fazem esse trabalho para que a sua própria identidade esteja dentro também do seu meio de trabalho, né? Eu tenho, por exemplo, uma cliente que eu atendi que as pessoas não têm um estilo próprio, tá? Elas podem ter até 3 estilos. São 7 estilos universais e a gente pode ter até 3 e isso muda muito durante a nossa vida. Quando a gente está entrando no mercado de trabalho, fazendo uma faculdade, depois quando as mulheres, por exemplo, quando são mães. Então, isso vai mudando em determinado caso de vida, né? E essa minha cliente, ela é muito criativa, mas ela trabalha num meio onde ela faz reuniões, ela atende profissionais de alto escalão, assim, diretores, gerentes. Então, ela se sentia limitada a ser ela mesma, porque ela sempre estava de tailleur, a salto alto, né, com aquele terninho básico, que não fazia parte dela, né? Esse é um outro estilo. Não é feio, é uma coisa maravilhosa quando faz parte daquela pessoa, né? E aí, trabalhando, eu fiz todo o processo de consultoria nessa cliente e, no final, para mim foi uma alegria muito grande, porque ela se descobriu, redescobriu o guarda-roupa e ela conseguiu se vestir dela mesma de uma maneira muito profissional, mas de uma maneira um pouco mais criativa, né? Então, ela me mandou uma foto depois com o look que ela mesma criou e dava para ver pelo sorriso, assim. Acho que as pessoas que são muito bem realizadas também nesse contexto de se enxergar como beleza, elas pelo sorriso você já descobre que ela é completa, né? Que ela é feliz por aquilo que ela é e ela não precisa buscar alguém, né? Acho que inspirações a gente sempre vai ter, inclusive na moda, né? Não é uma coisa que
é o oposto da moda. Não, inspirações, a gente como profissional, as pessoas, a gente busca isso, a gente se identifica com pessoas. O único problema é a gente querer se vestir como a pessoa, querer ser a pessoa. A gente nunca vai ser a mesma pessoa, né? Como eu sou a Jéssica, você é a Carla, ninguém vai ser igual. A gente pode admirar, a gente pode se inspirar, mas a gente nunca vai conseguir ser igual àquela pessoa. E isso, em relação à moda também, né? Uma coisa que eu sempre digo é, por exemplo, às vezes a gente vê uma pessoa super bem vestida, mas a gente pensa, nossa, aquilo eu nunca usaria. Mas a gente acha a pessoa linda. Por que a gente acha a pessoa linda, mas nunca usaria a peça? Sim. Porque aquilo faz parte dela, é uma coisa muito particular, né? Então a moda tem se transformado nesse quesito também. Acho que beleza é ponto de vista, né? O que muitas vezes é belo para você pode não ser belo para mim, né? Exatamente. Por isso que eu acho que encaixa bem esse seu conceito de identidade interna para se transmitir para o mundo quem você é, né? E nessa questão de beleza, como que se pode ter um guarda-roupa inteligente? Eu sempre dou 3 dicas que acho que são primordiais nesse quesito do guarda-roupa inteligente, né? A primeira delas, que eu acho que é a mais crucial, é conhecer o próprio guarda-roupa, né? Eu acho que isso a gente é constatado por pesquisas que a gente usa só 1/3 do nosso guarda-roupa, do total de roupas que a gente tem, né? Então, o que é isso? A gente sempre usa as mesmas coisas. Por quê? Porque a gente não conhece, porque a gente não conhece aquilo que a gente tem. Então, isso é primordial, conhecer o que você tem dentro do guarda-roupa. Porque muitas vezes a gente fala, não tem isso, mas a gente tem. Vai lá e compra, mas a gente já tinha. Esquece, né, que comprou. Então, isso é uma coisa primordial em relação ao guarda-roupa inteligente. Conhecer aquilo que você tem, já tem. Depois, outra coisa que é muito importante é pensar, no meu guarda-roupa, é uma forma de expressão daquilo que eu sou, da onde eu estou hoje, em relação principalmente a trabalho, e da onde eu quero chegar. Muitas vezes na vida a gente almeja muitas coisas. Eu quero ser uma baita profissional. Mas será que eu me porto e eu me visto como uma profissional, uma diretora de uma multinacional? Isso é importante para você. Você pode almejar, mas você pode ir construindo. E a imagem faz parte dessa construção. Então, o meu guarda-roupa ele expressa isso, aquilo que eu sou, aquilo aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Isso é muito importante. E depois, uma coisa que é muito importante é fazer combinações. Mas eu não sei, mas eu sempre faço as mesmas. E isso tem muita ligação em conhecer o guarda-roupa. Por quê? A gente deveria poder fazer com cada peça que a gente tem no guarda-roupa pelo menos 3 combinações diferentes, para que seja um guarda-roupa versátil. Mas muitas vezes a gente tem uma roupa que a gente usa só da mesma maneira, porque a gente não tem coisas para combinar, acessórios que combinem, né? Então, a gente perde aquela roupa de usar uma vez ou sempre usar a mesma roupa. Então, acho que são as 3 dicas mais valiosas para a gente pensar num guarda-roupa inteligente, né? Olha que bacana, você que acha que é muito impossível pensar numa mudança de imagem, é olhar seu próprio guarda-roupa, o que você já adquiriu, que às vezes você esquece. E esse olhar, né, o e-mail da Jéssica, o contato da Jéssica está aí, se você puder se propor a uma mudança ou perceber-se internamente para transmitir isso para o mundo. Eu vou continuar falando com a Jéssica no próximo bloco, me aguarda rapidinho que o Entretantos volta já. Estamos de volta com o Entretantos e hoje eu estou conversando com a consultora de imagem, a Jéssica Brendel. E nós aprendemos como ter um guarda-roupa inteligente. Agora, Jéssica, você deu algumas dicas para as pessoas que já possuem um guarda-roupa e às vezes não sabem combinar essas peças. Mas você sente também que as pessoas têm uma resistência a mudar? Sim, eu acho que as pessoas têm conseguido ser um pouco mais aberto a mudanças, né? Mas muitas vezes eu sinto que elas procuram a mudança quando elas sentem uma necessidade. Então, ou quando é alguém falando, ou quando a autoestima está muito baixa por algum motivo, por alguma coisa que passou.
Por exemplo, os homens, é muito difícil a procura com uma consultoria de imagem. Eu ia te perguntar se a tendência é mais feminina ou masculina da procura. É muito né? maior feminina, assim. Primeiro porque muitas mulheres compram por impulso, então elas querem entender como não fazer isso ou como fazer menos, né? Ah, eu compro muito, mas eu uso sempre as mesmas coisas. Era aquilo que a gente falava antes, Sim. né? Então, as mulheres têm mais essa procura, mas quando a gente vai para o guarda-roupa, o primeiro medo é a doação, é tirar as roupas do guarda-roupa. Então, no processo que eu faço, é um processo muito legal, porque é a minha cliente que faz toda essa mudança. Eu não faço nada por ela, né? Como eu falei, é um treinamento conjunto. A gente faz junto e eu dou algumas dicas e formas de se valorizar com as roupas. E aí ela mesma vai se olhando no espelho e dizendo, essa calça não me valoriza, então a gente vai deixar num canto, vamos ver se vai doar ou não. Então nunca sou eu que imponho a mudança, sempre vem da pessoa, né? Sobre os homens, como eu falava, é muito difícil a procura, né? Quando que um homem procura uma consultoria de imagem ou alguém que entenda um pouco, né? Quando eles perguntam alguma coisa em relação à moda. Quando eles estão trocando de trabalho, entrando no mercado de trabalho, que eles realmente não sabem o que fazer. Será que eu vou ter que usar terno todo dia? Ou será que eu posso usar minha calça jeans, meu moletom? Né? Então vem essa dúvida. Como se portar numa nova atuação profissional. E depois acho que muito que vem é quando vem algum questionamento de namorada, esposa, mãe. Então, filho, você está se vestindo muito mal, ou a namorada não está gostando. E aí eles procuram. Ou quando eles querem conquistar alguém que, sei lá, seja estiloso, ou que se vista muito bem, que esteja num nível social diferente do dele. Então, nesses casos. Então, o homem, eu acho que ainda tem um processo em relação a mudanças de imagem, né? A mulher já está um pouco mais aberta. É que a gente, às vezes, olha para algumas pessoas e fala, nossa, aquela pessoa tem estilo. Né? O que seria isso? Como que você consegue explicar isso? Ela é estilosa, ela tem estilo. Então, acho que dentro dos 7 estilos universais que eu comentei, existem alguns que são mais ligados à moda, né? Por exemplo, o criativo é uma forma de estilo de arte. Para o criativo, a moda é uma forma de expressão artística mesmo. Então, para ele, uma estampa muito louca, cheia de cor, é maravilhosa. Um casaco de pele com flores aplicadas é lindo. Né? Eu sempre brinco que o criativo ainda no Brasil recebe muita crítica, né? Mas na Europa o criativo ele faz um maior sucesso. Mas é uma forma de se expressar como arte, né? A arte vira moda para o criativo. Para uma pessoa mais tradicional, mais elegante, ela não vai ter aquele quê, não adianta, faz parte. O estilo não tem a ver só com a roupa, com a vestimenta. O estilo faz parte do comportamento, faz parte do cotidiano da pessoa, das pessoas com quem ela se relaciona, né? Do estilo de vida que ela leva. Então, isso também vai fazer com que ela seja mais tradicional nas roupas. E aí você vai olhar para aquela pessoa, ela pode estar muito bem vestida, mas você nunca vai achar aquela pessoa estilosa, porque ela segue um padrão. Então, acho que tem muito a ver com os estilos de cada pessoa, né? O moderno já é um estilo que busca mais o que está na moda, o que está em alta. Gosta do urbano, gosta da arquitetura. Então, os recortes das roupas são diferentes, né? Uma parte do casaco é reta, a outra é pontuda. Então, é isso que faz uma pessoa ser estilosa, são o próprio estilo que vem daquela pessoa, né? Então, como eu disse, a gente não pode ser igual a outra pessoa, você pode achar incrível, ela super estilosa, mas você nunca vai se ver naquela roupa. E é uma coisa natural, porque não vai fazer parte de você. Se você colocar, talvez você vai ficar parecendo, sei lá, outra pessoa, ou vai estar engraçada, né? Pode passar uma outra imagem. Por isso é importante esse autoconhecimento. E essa forma como você se comporta, né? Exatamente. Como você reage diante das coisas que você recebe do mundo, das pessoas, tem acho que tudo a ver, né? Tem uma frase na arquitetura, não sei se cabe também para a moda, mas também é histórico. O menos é mais, né? Isso, a gente pode atribuir isso à questão de acessórios? Eu acho que essa frase hoje, na moda, a gente pode atribuir mais em relação ao consumo.
né? Cada vez mais a gente fala de um consumo consciente, né? Isso é muito importante, porque o consumismo não nos torna melhor. Ele, claro, ele fomenta a indústria da moda, lógico. Sim. Mas será que eu preciso comprar o tempo todo? Será que eu não estou procurando alguma coisa que não é na moda que você vai encontrar, né? Então, isso é importante. O consumo consciente em relação também a cuidar da natureza. A indústria da moda, a gente sabe que é uma das indústrias que mais prejudica o meio ambiente, né? Por N questões, tecido, tingimento, várias coisas. Então, eu acho que o menos é mais vamos conhecer o nosso guarda-roupa para que a gente não precise ficar comprando freneticamente, achando que a gente não tem roupa, mas a gente conhece nosso guarda-roupa e aquele guarda-roupa a gente consegue fazer vários looks. Então, eu acho que essa frase hoje cabe mais aqui, nesse sentido de consumo consciente, de pensar também num todo, não só em si. E também muito sobre o olhar do outro, né? Ah, aquela pessoa já usou aquela roupa, ela já repetiu aquele sapato, olha como ela está. Então, assim, é muito o olhar do outro também. Sim. Né? E como você está interiormente, Exato. também a gente pode representar muito disso, né? De você estar de bem, estar muito bem vestido, ser uma pessoa estilosa, ser uma pessoa criativa ou ser uma esporte mais fino, Sim. enfim, né? Eu acho que hoje existe muita possibilidade. Agora, você acha, Jéssica, por exemplo, existem alguns estilos de corpo, né? Que algumas roupas não ficam legais, assim. A pessoa fica meio estranha, assim. Você tem alguma dica para um determinado corpo que você pode nos orientar? Eu acho que assim, em relação a corpos, eu sempre digo, e eu gosto de ressaltar isso, porque a mulher ainda tem um problema em relação a corpos, né? As magras são mais bonitas, as violão, né? Esse é o corpo perfeito. Não existe corpo perfeito, né? Existe como você veio e aquilo é perfeito para você. E então não existe um padrão. A primeira coisa, eu acho que principalmente para as mulheres, eu reforço isso. Não existe um padrão, né? Se olhe e se ame. Mas assim, posso dar algumas dicas, por exemplo. Uma coisa que é muito forte, às vezes a gente faz isso, vê uma promoção, né? Ou vê uma roupa que você amou, mas não tem no teu tamanho. Ou tem maior ou tem menor. A gente tem que usar roupas do nosso tamanho. A gente não pode usar roupas maiores, porque você vai ficar desleixada, né? Não vai passar uma imagem legal. E a gente não pode usar roupas menores, porque vai marcar teu corpo, talvez aquelas coisas que você queira disfarçar. Um cuidado também é com os tecidos, por exemplo. A malha é um tecido que marca muito. E dependendo da malha, ela é um tecido que ela fica velho muito rápido, né? Desbota, cria bolinha, né? Ela não são todas as malhas que têm qualidade. E em relação ao corpo, ela marca muito. Então, será que a malha, para essa imagem que eu estou querendo passar, será que ela é positiva? Então, acho que esse exercício de se olhar no espelho é muito legal. Eu nunca falo para minha cliente assim, você pode ou você não pode usar esse tipo de roupa. Vamos provar? Vamos dar uma analisada? E aí elas mesmo começam a se analisar. E isso é um exercício que todo mundo pode fazer, né? Outra coisa que eu sempre digo reconhecer aquelas partes do corpo que você gosta muito e aquelas que você gostaria que não fossem daquele jeito ou que você não gosta. E aí você sempre põe as cores mais escuras nas que você não gosta e as cores mais claras e mais vivas nas que você gosta. Então, e também detalhes, acessórios, texturas de tecido, né? Tudo isso onde você gosta, onde você quer chamar a atenção e ressaltar. Porque se você coloca, por exemplo, você tem um quadril muito grande e você não gosta de ter um quadril muito grande e você coloca uma calça cheia de detalhe em bolso, você vai aumentar o seu quadril. A mesma coisa quando você tem ombros mais largos que o quadril. Quando você coloca um tricô com uma ombreira num casaco, um tricô com um brilho no ombro. Isso vai ressaltar o teu braço, né? Então, você vai ficar maior ainda. Então, não tem muita segredo, sabe? São poucas coisas. É bom senso mesmo, exatamente, né? Exatamente. Acho que é um bom senso. Olha como dá para ampliar o olhar sobre a moda. Porque a gente vê tantas tendências, é como você disse, né? Ah, se é magra é isso, eu tenho um sobrepeso, ou eu sou assim, ou assado, isso me limita. Isso limita as suas relações sociais, limita as suas relações afetivas. Veja bem, o mais bonito é você ser quem você é.
E por isso que a gente gostaria que você investisse nisso, né? E nós temos uma consultora de moda dizendo isso aqui para você. Então você, telespectador, perceba que o mais bonito é aquilo que você traz de dentro para fora, né, Jéssica? Exatamente. Quero O agradecer. externo tem que vir do interno, né? O externo não pode ser uma outra coisa, porque aí não representa quem você é. É porque a gente é muito obrigado, né? Parece que é uma exigência muito externa que transforma nosso interno. Sim. E acaba sendo custoso viver sobre aquilo que a gente não é, sim. Né? E sobre o olhar ali. Sim, sim. Eu acho que em relação a tendências, ao que o mercado da moda traz, né? A indústria da moda traz, isso é natural. É um mercado que está trazendo produto. Você pode ou não consumir. Então, quando você se entende como pessoa, você não consome aquilo só porque está na vitrine, né? Então, isso é o mais especial, né? A moda nunca vai parar de ter tendência, de ter vitrine, de ter loja. Não vai parar, porque isso fomenta também a economia de todos os países. Sem dúvida. Né? E todas as pessoas precisam se vestir, precisam estar enquadradas no meio social. A moda existe para isso, né? A moda é comportamento, então ela existe para isso. Mas isso não quer dizer que você precisa todo mês, porque a vitrine da loja mudou, tá consumindo uma coisa diferente que não tem nada a ver com você, né? Nem sempre estar atualizada é se vestir Exatamente. de si mesmo. Exatamente. Jéssica, foi lindo, foi ótimo, adorei. Eu tenho certeza que nós aqui e você de casa que conseguiu perceber que, dá para ser muito mais você com o que você tem e aquilo que você consumir, que seja inteligente, já valeu muito a pena. Obrigada por sua presença. Obrigada. Quero ter você aqui outras vezes para a gente falar sobre as tendências, sobre o que é belo para si mesmo, para transmitir isso ao mundo. E fica para o próximo encontro, Jéssica. Muito obrigada. Obrigada a você. A gente volta já. O Entretantos está de volta e, como sempre no terceiro bloco, está conosco aqui o psiquiatra Dr. Sérgio Lima. E hoje nós vamos dar continuidade, na verdade, a um assunto que atinge muitas pessoas de todas as classes sociais, a depressão. O Dr. Sérgio Lima vai nos ajudar a entender essa tarefa tão difícil que é olhar para os sintomas da depressão. Sérgio, a gente estava falando de moda, né, desse olhar que o mundo tem sobre o aspecto, a aparência. E eu acho que casa um pouco com esse tema depressão, né? Porque as pessoas se deprimem muito por não serem aquilo que querem ou gostariam. Mas a depressão está além disso. Quais são os sintomas da depressão? Então, Carla, a depressão é muitas vezes difícil de diagnosticar exatamente por isso. Porque a pessoa pode ser, por exemplo, querer não se alimentar, né, não querer comer, como ela pode comer excessivamente, aí ter preferência por alimentos muito ricos em caloria e engordar. Então, é por isso que muitas vezes quando a gente vai fazer uma entrevista psiquiátrica, a gente pergunta, teve ganho de peso ou perda de peso, né, ao longo do último mês, 2 meses, né? E aí a gente quantifica que às vezes 5 a 10% de perda de peso ou ganho de peso já pode significar um sintoma depressivo. Outra coisa, a pessoa pode ter insônia, que é o mais comum, né? Todo mundo já deve ter ouvido que insônia está interligada à depressão, mas ele pode ter hipersônia, quer dizer, é o aumento da necessidade de sono. A pessoa dorme 10, 12, 14 horas e ainda acorda cansado e com a sensação de que não dormiu o suficiente, né? Então, a depressão, a maior dificuldade é exatamente isso, ela tem sintomas muito variados, isso depende de cada indivíduo, né, e da manifestação da depressão nesse sujeito, né? O que a gente vê muito na depressão é essa falta de prazer na vida. Exato. Essa não motivação, não vislumbrar um futuro, uma visão pessimista em relação ao futuro. E aí, às vezes, há um descuido, né, com a aparência, então acho que tem muito a ver com a questão da moda, exatamente nisso, né? Quer dizer, as pessoas depressivas, elas se descuidam, né? Andam muito desleixadas, despreocupadas com a própria aparência, tanto que isso, quando a gente vai fazer uma entrevista psiquiátrica, a gente leva em consideração como ela está
vestida, se ela está barbeada ou não, se está higienizada ou não. Porque muitas pessoas com depressão, às vezes até a higiene fica prejudicada, não toma banho, não se cuida, né? Não arruma um cabelo, né, para sair, pega o pijama e sai para a rua de pijama, vamos pensar assim. Então, é um desleixo nesse cuidado, nesse autocuidado, como a gente chama. Existe uma causa à depressão? Então, todos os problemas psiquiátricos são policausais, né? O que significa isso? Que tem várias formas de levar a um quadro depressivo, né? Mas a gente tem 3 populações sociais que a gente se preocupa bastante. Uma delas, os adolescentes, né? Adolescente apresenta depressão e muitos deles, a manifestação da depressão é diferente do adulto. O adulto, eu estava falando para você, aumenta peso, perde peso, né? Tem insônia, hipersônia. No adolescente é muito comum a irritabilidade, que é natural da adolescência. Eles são provocativos, gostam de ter sarcasmo, mas quando isso é muito intenso, a ponto dele começar a ter dificuldade de relacionamento com a família, com os colegas de classe, na escola, no dia a dia, isso pode ser um sinal de depressão. Então, o adolescente é uma população de risco. Outra população de risco, as mulheres grávidas, né? Existe um quadro de depressão pós-parto que pode até triplicar a incidência que existe na população em geral, né? A população em geral, no Brasil, é em torno de 5% de pessoas vão ter depressão. Nas mulheres grávidas, gestantes aí que já recém tiveram filho, isso pode chegar a 15%. 15% das mulheres que tiveram filhos terem depressão. Não estou falando aqui de um blues que algumas mulheres sentem, uma tristeza que é passageira, não, de depressão grave, com risco de infanticídio, né? Porque a depressão nessa situação da gestação, né, após a gestação, as mulheres ficam muito preocupadas com o filho e podem chegar a matar o filho. Isso é um ato de autoagressão, não é agressão ao filho em si. Né? E temores variados, né? Então, as gestantes também são uma população de risco. Uma terceira população é os idosos, né? Hoje a gente está cada dia mais longevo, né? A gente está cada dia vivendo mais, né? Então, a população mais idosa, ela às vezes duplica, triplica a incidência de quadros depressivos, né? E o grande problema, né, Carla, disso tudo é que a OMS estima que metade da população que precisa de ajuda para a depressão não procura atendimento médico. Por quê? Por estigma, por achar que aquilo é uma falta de moral ou de alguma motivação específica, né? E aí o motivo de eu estar aqui, né? Tentar passar um pouco para as pessoas que a depressão é um quadro relativamente grave, porque uma das possibilidades é o suicídio, né? Então, você que está aí, está sofrendo, está angustiado, quer de alguma forma se percebe com algum sintoma desse depressivo, procura um psicólogo, né, um psiquiatra. Tem equipes de saúde mental, pode não ter na tua cidade, mas pode ter na cidade próxima de você. Vai buscar ajuda, né? Tem sempre alguém para ajudar na área de saúde mental. E a depressão tem cura? Tem bastante cura. Assim, hoje nós temos uma gama de antidepressivos bem grande e isso facilita o nosso trabalho no sentido assim, de que existem alguns sintomas que vêm associados ao quadro depressivo e que a gente escolhe determinada medicação ou outra e às vezes não foi bem sucedido com uma medicação, mas pode trocar para outra, né? Mas os antidepressivos são bem eficazes e a gente sugere também que ele associe, além da medicação, o tratamento psicoterápico, porque aí você cobre muito mais condição do paciente se estabilizar e até não ter novos quadros depressivos no futuro. Existe uma chamada depressão crônica, na qual a pessoa sempre tem esse quadro, tipo uma recidiva? Então, tem sim. Tem um quadro chamado distimia em psiquiatria, né, que é uma depressão que ela fica, vamos dizer assim, por muito tempo, né, com poucos sintomas, mas
existe, né? É como se o indivíduo, vamos usar a metáfora da gripe, né? Às vezes você se curou da gripe mais grave, né? Mas você fica com alguns pequenos sintomas, uma coriza e tal. Então, essa depressão, ela mantém isso. Então, é um estado de pessimismo, não acredita na vida, né? Então, há uma manutenção disso ao longo do tempo. E isso, para a gente considerar o diagnóstico, tem que durar pelo menos 2 anos. E muita gente, às vezes, acha que isso é da personalidade dele. Eu sou meio depressivo, sou meio melancólico, mas não é. Às vezes é a distimia, que é um quadro também bem grave, porque às vezes se soma a esse quadro de distimia uma depressão bem profunda quando acontece algum fato, alguma situação X, de alguma frustração, por exemplo. E há um aprofundamento disso e aí fica mais difícil ainda de se tratar, porque a pessoa acredita que ela é assim, né? Então vai ficar mais difícil buscar ajuda. Num próximo programa, até a gente pode falar sobre o transtorno afetivo bipolar, que oscila, né? A pessoa oscila entre quadros de mania e depressivos. Exatamente. E ela pode passar um grande período dessa fase depressiva. Exatamente. Que é diferente, é outro diagnóstico. É outro diagnóstico, é uma outra doença para a gente da psiquiatria, né? Como se fosse um outro quadro e as medicações são diferentes. Nem sempre o antidepressivo é usado, né? Depende, tem que ser usado com critério, porque senão ele entra no quadro da mania, que é um quadro também muito grave, né? Que motiva várias internações psiquiátricas. Nós temos que ficar muito atentos a nós mesmos e atentos às pessoas que nos rodeiam, porque muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade de pedir ajuda, né? Exatamente. Tipo, eu estou sentindo tais coisas e a pessoa muda o comportamento, né? Ela era uma pessoa integrada, saía muito, de repente a pessoa vai se isolando. Acho que essa questão do isolamento também é muito frequente na depressão, né? É verdade. É um fator que também é significativo na depressão, né? A pessoa começa a restringir os seus relacionamentos sociais, não gosta de ir a encontros com amigos, a festas, né? E acaba deixando de ter o convívio social que ele, no passado ele apresentava. E aí ele começa a não apresentar, né? E aí que muitas vezes o tratamento também passa por isso, né? De resgatar um pouco essas amizades, esses relacionamentos, né? Que a psicoterapia é quem vai ajudar nisso aí, né? É porque às vezes a pessoa sofreu uma grande perda, não conseguiu falar sobre aquilo, né? Guardou aquilo para si. E essa questão a gente até brinca às vezes, a frase que é muito usada daquele que está fugindo das outras pessoas, a gente combina. Então, cuidado se você está tentando combinar muitas coisas e está tentando cada dia mais ficar longe dos outros, né? Exatamente. Porque nós precisamos de um convívio social. Com certeza. Nós precisamos de ter lazer, de prazer, né? Exatamente. O nosso modelo na nossa clínica, né, a SPAT, é exatamente isso. A gente trabalha com o lado saudável da pessoa. Todo mundo tem seu lado saudável. Se você parar para ver, você vai descobrir o lado saudável. Um lado que gosta de um hobby, alguém que gosta de fazer bicos de marcenaria, que se interessa por madeira, por fazer coisas em madeira, ou que gosta de tocar, cantar, que nem nós aqui, né? Sim. Ou que gosta, sei lá, de arte-terapia, nós temos tanta possibilidade. Né? Ou gosta de ir em museu, né? Tem uma vida cultural, né? Ou a própria moda aí, que a gente estava vendo que a Jéssica mostrou para a gente, né, como é possível você resgatar o seu próprio armário, que você nem conhece, né? Então, a gente sente um pouco isso, que muitas vezes o quadro depressivo, a pessoa tem dificuldade de ver o seu lado positivo. E no nosso tipo de tratamento, a gente busca muito conhecer o paciente exatamente para poder lançar luzes nesse lado saudável. Não é só ficar falando da doença, do que causou a doença, né? Então, no caso, vamos imaginar uma moça que sofreu um abuso sexual e que aí ficou deprimida e por causa desse abuso sexual nunca mais conseguiu se relacionar. Se a gente ficar só falando do abuso, a gente não vai ver o lado criativo que ela tem, que é, por exemplo, de gostar de teatro, por exemplo, que ela parou de ir buscar o teatro por medos, por angústias. A gente vai motivar que ela volte ao teatro, ela volte a passar por essa experiência artística, né, que ela gosta. Para quê? Para ela sair dessa vivência depressiva, né? A superação não é só o remédio, existe, né? Exatamente, a superação existe. E dentro dessa perspectiva que a gente tem feito aqui, né, do nosso programa aí, né, já me sinto parte dele. Com certeza Mandem perguntas e temas, né? Surgiram temas para a gente falar da parte de saúde mental, ou mesmo de saúde em geral, né? Que a gente possa abordar aqui no nosso bloquinho de conversa, de troca de experiência. Você que está nos ouvindo aí, mande sua pergunta
no contato aí, @clinicaspat ou no e-mail aqui da TV da Evangelizar, TV está aí no Evangelizar. seu GC, Isso. tá bom? Nós estamos sempre aqui para orientar. Nosso programa, entretanto, é para falar de arte, de vida, de saúde, de literatura. Nós já aprendemos tantas coisas juntos aqui, então mande as suas sugestões. E se você precisa de ajuda, não tenha medo de pedir. Existe ajuda, depressão tem cura. E nós estamos aqui para falar sobre isso. Então, escreva para a gente, entre em contato. Quero agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço. Doutor Sérgio Lima, no próximo programa já estaremos juntos novamente. E agora eu quero encerrar esse programa cantando um grande poema de um grande compositor. Com a Janaíne Pavani, no piano, no teclado. Luísa. Rua, espada nua, boia no céu imensa e amarela, tão redonda a lua, como flutua, vem navegando azul do firmamento e num silêncio lento, um trovador cheio de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa. Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, um aprendiz do teu amor. Acorda, amor, que eu sei que embaixo desta neve mora um coração. Vem cá, Luísa, me dá tua mão. O teu desejo é sempre o meu desejo. Vem, me exorciza, me dá tua boca e a rosa louca. Vem me dar um beijo e um raio de sol nos teus cabelos, como um brilhante que partindo a luz escorre em 7 cores, desejando então os 7.000 amores que eu guardei somente pra te dar, Luísa.